Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Silva, eu sou geógrafa e mestranda em gestão do território, e esse vídeo que eu estou realizando, ele vai complementar os materiais didáticos disponíveis para as aulas assíncronas no estágio que eu realizo na disciplina de Geografia e Diversidade. Bom, o título da aula de hoje é Possibilidades Alternativas para uma Geografia Múltipla. Bom, e o que nós vamos encontrar na aula de hoje? A proposta desse vídeo é apresentar como que surge o debate da necessidade de se pensar em uma geografia que seja mais inclusiva, que seja mais humana e que não necessariamente exclua outras temáticas e outros corpos da própria geografia. Isso se dá inicialmente a partir de uma crítica à própria geografia crítica. Um outro tópico abordado nessa aula será a existência dessas outras possibilidades de produções geográficas. E para além de indicar que existe uma possibilidade que seja mais inclusiva dentro dessa geografia humana, eu também vou trazer quais são algumas dessas outras geografias. E para finalizar, vou indicar a necessidade de se produzir e pensar em uma geografia renovada. Vale ressaltar que esse vídeo de hoje está de acordo com o segundo tópico do conteúdo programático da disciplina de Geografia e Diversidade, que é ministrada para o curso de licenciatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E esse segundo tópico se chama O Panorama do Campo Científico da Geografia no Brasil, sobre gênero, sexualidades, racialidades e etnicidades. Então, eu vou estar trazendo outras geografias que dialoguem com esse tópico, em especial a geografia feminista, geografia e gênero, a geografia das sexualidades e as geografias negras, que compreendem um conteúdo relacionado às racialidades e etnicidades. Vale lembrar também que existem outras geografias emergentes dentro desse campo de outras geografias, né? Como, por exemplo, a geografia decolonial, a geografia da criança e do idoso, a geografia da religião ou geografia e religião. Contudo, nesse vídeo, eu vou focar em temáticas que estejam de acordo com o tópico da disciplina. Para iniciarmos propriamente o conteúdo da aula, eu vou indicar por que eu optei por trazer o termo de crítica à geografia crítica. E essa minha escolha se deu pensando que a gente já entende, né? Assim, pensando em dois grandes campos da geografia também, que a gente já está trabalhando dentro do que a gente considera enquanto geografia humana. Só que não necessariamente o fato de eu trabalhar com uma geografia humana ou com uma geografia crítica vai me eximir das reproduções de estereótipos, de preconceitos e de invisibilidades na minha produção geográfica. Inclusive, tem um texto clássico das autoras Janice Monk e Susan Hanson, de 2016, intitulado Não Excluam Metade da Humanidade da Geografia Humana, que é um texto publicado no livro Geografias Feministas e das Sexualidades, que foi organizado pela professora Joseli Maria Silva e pelos professores Márcio José Orná e Alide Chimin Júnior. Elas vão indicar nesse texto principalmente uma crítica em relação à reprodução sexista e androcêntrica que há na geografia. Mas nessa aula a gente também vai estar ampliando essa crítica, essa reflexão em relação à dimensão racial e sexual do espaço, tendo em vista que o conhecimento é uma construção social. Então, diversos pensamentos nossos que estão fora do que a gente entende enquanto ciência ou da academia, a gente também vai reproduzir nessa ciência. Então, para isso é necessário a gente reconhecer e entender que a vivência de uma mulher vai ser diferente da vivência de um homem, que vai ser mais diferente ainda da vivência de uma pessoa que não se encontra nesses dois polos binários, né? De ser um homem ou de ser uma mulher. Da mesma forma que a vivência de uma pessoa não branca vai ser diferente de alguém que é branco. E assim por diante, né? Se a gente for pensar em relação à questão de sexualidade, na questão de local de origem. E essas diferenças que vão estar no nosso corpo serão marcadores corpóreos, vão influenciar na forma que a gente consome o espaço, na forma que a gente também organiza esse espaço. Para falar como que se deu propriamente essa crítica,
A literatura nos indica que há cerca de 50 anos esses questionamentos vão sendo iniciados na geografia, né? Pensando sobretudo na forma que a gente imagina e concebe essa produção geográfica no nosso cotidiano. Há exemplo de uma geografia que tinha um caráter extremamente tecnicista e matemático, e pegando aqui, né, o gancho da geografia crítica, tinha um caráter sobretudo econômico, fazendo análises mais ligadas ao macro e não necessariamente ao micro. Então, por sua vez, né, uma análise ligada às sujeitas e aos sujeitos não era o que estava em destaque nesse momento. Então, esse debate vai ser abraçado, sobretudo, né, vai ser acolhido pela geografia cultural nas últimas décadas do século XX, que vai apresentar dentro da geografia uma nova forma de se pensar geograficamente, como indicam a autora Lorena Souza e o autor Alex Hatt num texto publicado em 2009. E esse diálogo, né, essa influência que a geografia tem, se dá muito em diálogo com outras ciências das humanidades, como a história, psicologia, literatura, antropologia, ciências sociais, enfim, que já vão ter um acúmulo de debates sobre dimensões ligadas às pessoas maior do que a geografia, né, que estava iniciando esse debate no final do século XX. Para aprofundar, né, um pouquinho mais nesse diálogo da geografia com essas outras ciências da humanidade, que por sua vez vai impactar direto na existência dessas outras possibilidades geográficas, eu preciso também apresentar para vocês por que eu trago esse outras entre aspas. E isso se dá, sobretudo, por influência da autora Geni Guimarães, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, no Colégio Técnico de lá. E ela trabalha com as geografias negras e com teorias afrocêntricas dentro da geografia. E ela indica que a gente precisa repensar, né, sobre o conjunto epistêmico, metódico e metodológico do que é considerado não hegemônico. E se não é hegemônico, é considerado outro. Só que no caso de uma ciência que é vivida, de uma ciência que é sentida, esse outro não diz respeito a uma alteridade externa, mas sim a nossa própria vivência, a nossa própria experiência. Então, por que eu vou estar chamando de outras geografias algo que diz respeito a uma geografia que parte de mim, sabe? Que é uma geografia sentida, que vem das minhas experiências. Então, a professora Geni diz que a gente precisa reivindicar um sistema de análise que é próprio. Nesse caso, que é uma geografia própria e não uma outra geografia. Porque eu não estou dentro de um padrão para falar que eu estou produzindo outra geografia. No meu caso de corporeidade aqui de uma mulher não branca, eu já estou dentro do que é considerado outro. Mas esse outro não é externo, ele é próprio meu. Então a autora indica que a gente teria condições de trabalhar com experiências próprias, né? Com geografias próprias e não geografias outras. Nós já aprendemos até então que para a existência dessas outras possibilidades geográficas, a gente precisa reaprender a pensar geograficamente, que é uma coisa que o autor Paulo César da Costa Gomes já vem indicando desde 2009. E quando a gente se permite reaprender a pensar geograficamente, a gente também abre um leque de possibilidades para estar trabalhando dentro da geografia. Há exemplo de subcampos que vão surgindo, como a geografia e gênero, as geografias feministas, geografia das sexualidades e geografias negras. E a gente percebe que quando a gente está falando desses subcampos, a gente está dando um adjetivo para a geografia. Sendo assim, as características ou qualidades temáticas de cada subcampo vai partir de acordo com essa adjetivação que eu estou dando à geografia. Então, se eu estou falando das geografias feministas, por exemplo, esse termo feministas já vai indicar que eu vou estar tendo como central aqui as pautas e teorias que o movimento feminista vem trazendo desde sua história.
Da mesma forma, por exemplo, com as geografias negras, que esse termo negras vai estar indicando o quanto é central a questão da racialidade dentro dessa produção geográfica. E assim por diante, né? De acordo com o adjetivo que vem depois do termo geografia. Bem, e o que seria essa geografia e gênero? Segundo o Ornat 2008, é um debate que causa muita tensão na geografia, assim como as demais possibilidades geográficas, né? E essa tensão se dá muito pela dificuldade de aceitação desse subcampo dentro da geografia. Tem um texto da Janice Monk intitulado Colocando o Gênero na Geografia, que é esse texto publicado em 2011. Ela indica que as primeiras sessões acadêmicas sobre gênero na União Geográfica Internacional ocorreram em 1981 e 1982. Inicialmente, as pesquisas de gênero eram tratadas quase como um sinônimo de mulheres. Inclusive, nesses encontros que a Janice Monk fala, em 1981 e 1982, todos os primeiros trabalhos, né, sobre a temática de gênero eram, na realidade, trabalhos sobre mulheres. E essa foi a forma que a geografia encontrou inicialmente de pontuar a necessidade de se trabalhar com a diferença também de gênero dentro da geografia, né? Em um momento de forma muito binária, separando apenas homens e mulheres. Só que outros termos, outras correntes na realidade, também eram trabalhadas dentro dessa linha de geografia e gênero, como trabalhos na área da cultura, trabalhos ligados a movimentos sociais ou a própria dimensão do trabalho enquanto conceito, né? Pensando no cotidiano, sempre muito ligado às mulheres. Então, o trabalho doméstico, a diferença entre espaço público e privado. Esses eram temas que inicialmente a geografia e gênero trazia. Só que na virada do século XXI, as questões trabalhadas até então se ampliam para outros sujeitos e estruturas. Então, não só necessariamente falar de mulher é falar de geografia e gênero. Nesse momento, a gente já reconhece e entende que trabalhos, por exemplo, sobre masculinidades também vão estar inseridos dentro da geografia e gênero. Trabalhos sobre outras formas de vivências generificadas e de sexualidade também inicialmente se enquadram dentro da geografia e gênero. Mas é a partir do século XXI que esses outros sujeitos e outros sujeitos entram nessas discussões de geografia e gênero, mas também é nesse momento que se entende a necessidade de se especificar mais ainda. E a partir daí vão surgindo outras geografias associadas à geografia e gênero. Se tratando desse tema, é pouco difundido na geografia brasileira, né? Tem poucos grupos reconhecidos que trabalham com esse tema, mas a geografia internacional já tem valorizado um pouco mais, sobretudo a de língua anglófona e a geografia também praticada na Ásia. Já as geografias feministas, eu venho trazendo elas no plural, já partindo de propostas mais recentes, né, que levam em consideração a multiplicidade e complexidade dentro desse feminismo, não sendo associado a um feminismo branco, né, que é o considerado feminismo tradicional e que apresenta a universalização das suas propostas, de suas práticas e da sua sujeita, né, colocada ali como uma mulher branca, inicialmente. Mas, enfim, autores como Susana Maria Vieira da Silva, que apresenta um dos primeiros trabalhos sobre geografia feminista, geografia e gênero no Brasil, uma das primeiras referências a tratar sobre isso também. Tem um texto dela, que é esse texto que eu trago de 1998, intitulado Geografia e Gênero / Geografia Feminista, o que é isto? Ela vai fazer a diferenciação entre essas duas correntes, indicando que a geografia feminista propõe a transformação da realidade em que vivemos. E essa transformação vai se dar através do rompimento com conceitos, teorias e métodos tradicionais que em grande parte são androcêntricos. E isso não quer dizer que necessariamente a geografia e gênero é uma
perspectiva não crítica ou que não propõe uma transformação. Ela está querendo dizer que, no geral, a geografia e gênero vai fazer uma análise da dimensão da vida social, né? É só a gente pensar nos trabalhos de população, que já fazem essa distinção, né, do gênero feminino e masculino, só que não necessariamente propõe uma mudança, né? Não necessariamente são críticos. Está apresentando uma análise dessa dimensão social e espacial. Já a geografia feminista, para essa autora, ela vai estar propondo essa mudança. E isso vai se dar no nosso cotidiano, na vida, mas também vai se dar, pelo menos, nem que seja nas escolhas teóricas, nas nossas formas de pensar o objetivo e finalidade dessa produção geográfica, né? Inclusive, parte do pressuposto, né, da geografia feminista se dá de partir de um protagonismo que seja feminino, em oposto à razão hegemônica científica que se dá pelo olhar de um homem branco, hétero, civilizado, cristão, né, capitalista. Isso é trazido pela autora Lousada em 2016. É importante também dizer que as geografias feministas não são correntes que falam apenas sobre as mulheres ou que são escritas só por mulheres. Representantes, na verdade, de uma geografia que reflete sobre as hierarquias e desigualdades que algumas pessoas se encontram. Inicialmente, ela é muito pautada no feminismo branco, só que recentemente tem tido uma multiplicidade de linhas teóricas dentro dessas próprias geografias feministas, sobretudo pela interseccionalidade. Então já vai existir um diálogo com a questão racial, e aí a gente tem, por exemplo, uma análise da geografia feminista preocupada com mulheres negras quando essa questão entra. Vai também ter um diálogo muito grande com a geografia das sexualidades. Enfim, é nesse momento que a geografia feminista se transforma em geografias feministas. Enquanto isso também, a geografia das sexualidades, ela vai surgir mais ou menos ali na década de 90, como um braço das geografias feministas, que por sua vez, né, lembrando, está vindo ali da geografia e gênero, e vai estar focando, né, dando um destaque para a dimensão da sexualidade, como sendo fundamental também para se compreender a ordem espacial. Então ela vai dizer, opa, não é apenas o gênero, não é apenas a cor, não é apenas a posição de origem de alguém que vai influenciar em como essa pessoa vai viver e consumir o espaço. A sexualidade também vai ser importante para a gente entender como que as pessoas lidam com essa dimensão especial. Inicialmente vai estar ligada aos estudos urbanos, principalmente voltado à população lésbica e gay. Só que mais recentemente, né, com o diálogo já com a teoria queer, ela começa a ir além dessas práticas e vivências de pessoas lésbicas e gays, né? Um espectro maior começa a ser abarcado pela geografia das sexualidades. É importante também dizer que quando a gente fala da geografia das sexualidades, isso não está resumido ao sexo, seja ele biológico ou reprodutivo. Quando a gente fala de geografia das sexualidades, outras dimensões como desejo, afeto, vontades, também vão ser trazidas à tona. Eu não vou focar tanto nessa geografia das sexualidades, porque a professora Hortência está produzindo aulas sobre a temática. Então, para vocês se aprofundarem, vão lá dar uma olhada nos vídeos dela. Para ir finalizando essa parte, né, do que seriam essas outras geografias, eu trago as geografias negras, que elas têm, né, como principal foco uma preocupação em trilhar o seu próprio caminho para uma geografia que não mais apresente de forma negativa a população negra ou a ignore, né, indicando que a geografia já apresenta uma dimensão racial do espaço. A geografia já apresenta uma perspectiva sobre a população negra na sua produção. E isso se dá desde o início da história do pensamento geográfico, desde lá a institucionalização da geografia. Só que a forma que a geografia vem apresentando a população negra, até então era de uma forma negativa. E as propostas dessas geografias negras são apresentar a população negra de forma afirmativa, além, né, de não ignorar nas suas produções. Ela está muito ligada também às epistemologias negras e afrocêntricas. Então, essa questão de procurar trilhar o seu próprio caminho é muito forte dentro das geografias negras. E isso está muito atrelado com um conceito que a
professora Geni Guimarães vem trabalhando, que se chama Desde Dentro, diferente daquele Desde Dentro da teoria decolonial. E esse Desde Dentro que a professora Guimarães vem trazendo dentro das geografias negras é para negar a centralidade da alteridade do modelo proposto pela branquitude. E é aqui que eu volto a frisar o quanto é importante trilhar esse seu próprio caminho. Então, por isso que ele diz, olha, não são outras geografias, são geografias próprias, porque isso vai se dar a partir da nossa experiência, né? A partir de quem eu sou e não do outro. Vem de mim, então se vem de mim, é próprio meu. Bom, uma coisa muito interessante das geografias negras é que ela possui uma estética muito própria de escrita. Ela vem trazendo aí o que a gente também tem denominado enquanto geo/grafias, indicando esse grafismo enquanto escritas, né, enquanto possibilidades, apresentando que há diversas possibilidades de escritas geográficas, pensando nas nossas vivências, né? As suas produções também vão ter muitos textos trabalhados no gerúndio, que isso quer dizer, então, não é aquela neutralidade científica, né, ou um distanciamento de quem está produzindo uma pesquisa. Ela vai estar trazendo, estou fazendo, estou produzindo, pensando, vivendo. Isso é o gerúndio, né? Também vai ter uma propriedade muito grande, porque isso parte da vivência. Isso também está um pouco atrelado às outras geografias que eu apresentei em cima. Só que as geografias negras reforçam muito isso. Esse pertencimento, essa subjetividade, uma análise que ao mesmo tempo se dá através de um indivíduo, mas que também está atrelado a uma coletividade, né, nas suas reflexões. As geografias negras também apresentam uma análise racista ou antirracista do espaço e da geografia, né, pensando assim na ciência, em conceitos, métodos, teorias, enfim. Essa análise racista se dá, por exemplo, da forma que a gente vive hoje o espaço, né? Pensando que corpos negros e corpos brancos vão ser lidos de forma diferente nesse espaço, vão ter, por sua vez, experiências diferentes. Isso seria uma análise racista porque é como está acontecendo no momento. Mas também propõe uma análise antirracista do espaço e da geografia. E quando a gente fala que propõe uma análise antirracista, é no sentido de propor algo diferente do que está posto, né? Mais preocupado com uma libertação mesmo, para uma população que seja não branca. Para finalizar a aula de hoje, eu trago a necessidade de a gente pensar, né, refletir, produzir uma geografia renovada. Essa geografia renovada eu já apresentei aqui, né, através da geografia de gênero, das geografias feministas, sexualidade e das geografias negras, indicando que tudo isso está dentro de um grande campo da geografia e das suas técnicas. E aqui não necessariamente mais eu estou falando apenas da geografia humana, né? Mas da geografia como um todo e das técnicas que ela abarca, como a cartografia, o processamento digital de imagens, o SIG, é poder utilizar isso não também só de forma clássica, né? A forma clássica que invisibiliza, que ignora determinadas pessoas, mas de uma forma que vá trazer uma outra compreensão do espaço para essas pessoas que são invisibilizadas durante toda a história do pensamento geográfico, para que novas vivências e narrativas não apareçam necessariamente como centrais. A ideia não é trocar um pelo outro. A ideia é fazer com que os dois possam estar presentes, né? E isso vai se dar através de uma multiplicidade da complexidade do pensamento. Quando a gente fala em complexidade, não é tornar um pensamento difícil de ser entendido, mas tornar ele completo, sabe? Apresentar as diversas variáveis que compõem um fenômeno. E é por isso que esse fenômeno se torna complexo, porque não adianta eu entender apenas a raça, não adianta eu entender apenas o gênero, apenas a sexualidade, porque uma pessoa não é apenas preta. Uma pessoa, ela é preta, mas ela tem um gênero. Ela é preta, tem um gênero e tem uma sexualidade. Então, tudo isso vai estar compondo essa pessoa e as diferenças que esses marcadores vão estar apresentando na dimensão espacial, né, dessa pessoa. Isso também parte, nessa geografia renovada, de uma renúncia a um tradicionalismo teórico e metodológico que, como eu venho apresentando nessas geografias renovadas, às vezes
invisibilizam determinados sujeitos, ignoram, né, ou quando apresentam também de forma negativa. Essa geografia renovada está muito associada ao que as pessoas chamam enquanto uma geografia militante, né, que para além e militante em que sentido? Que para além de apenas apontar quais são as problemáticas, ela vai estar propondo também uma transformação científica e, consequentemente, para o mundo. E a proposta dessa geografia renovada é uma ciência que não seja mais excludente, e sim uma ciência libertadora. Para finalizar essa aula de hoje, eu apresento aqui as referências que foram utilizadas nesse vídeo. Eu tive uma preocupação em estar trazendo alguns referenciais que estão em português, né? Na verdade, a única autora aqui que não é brasileira é a Janice Monk, mas os textos dela, os dois textos utilizados aqui, são textos que estão traduzidos para o português, publicados em livros nacionais, para que tenha essa facilidade, né? A maioria dos referenciais sobre algumas dessas temáticas, pensando principalmente nas geografias negras e na geografia das sexualidades, são em língua inglesa, então é um pouco mais difícil, né, para a gente estar conseguindo ler, não é como se fosse todo mundo falasse inglês, né? Mas enfim, estou trazendo aqui essas referências em português, caso vocês tenham interesse, acredito que fique um pouco mais fácil, e aguardo vocês nas próximas aulas. Muito obrigada!